Muita gente tem falado sobre os títulos IPCA que estão pagando inflação mais 6%. Nesse vídeo rápido eu vou te mostrar aqui com os dados do Tesouro Direto o quão rara é essa taxa e se tu deve aproveitar ela ou não. Eu abri no site do Tesouro Direto aqui o Tesouro IPCA 2045 e vocês podem ver que nos últimos 90 dias a taxa ficou acima de 6% em vários dias. E aí eu peguei o arquivo e baixei com todas as datas e todos os tesouros IPCA desde lá 2008 e eu filtrei os títulos públicos do tipo Tesouro IPCA+, e vocês vão ver aqui, ó, que nós temos 15.579 linhas de dados. E se eu filtrar as que estão acima de 6%, vocês vão ver que dá em torno de 5.777. Então, se a gente fizer essa conta aqui, 5.777 dividido por 15.579, que são a quantidade de dados totais aqui do Tesouro IPCA, a gente pode ver que em aproximadamente 37% das vezes essa taxa do Tesouro IPCA esteve 6% ou mais. Mas a gente vai ver isso de forma gráfica, que vai ficar muito mais interessante. Fiz esse código em Python e vocês podem ver que esses pontos em vermelho é quando a taxa estava acima de 6% nos títulos públicos do tipo Tesouro IPCA, as antigas NTN-B. Fica fácil de perceber que mais ou menos até 2010, um pouquinho depois, essas taxas eram bastante frequentes e depois elas se tornaram bem mais raras. Teve um período ali de 2015 que o Brasil também estava passando por uma situação bem complicada, que essas taxas frequentemente ficaram acima de 6%, mas depois ali de 2017 elas ficaram alguns anos sem retornarem a esses patamares. E agora a gente está vendo que depois de 2022 teve algumas datas onde elas retornaram para esses patamares acima de 6%. Então, como a gente já viu, é em torno de 37% das vezes de todo o nosso intervalo de análise que essas taxas ficam acima de 6%. Então, dá para se considerar que sim, é um cenário relativamente raro. E eu também escrevi no código para ele responder algumas perguntas aqui, ó. Qual o percentual das vezes que esse patamar esteve acima de 6%? Como a gente já tinha visto, é em torno de 37% das vezes. Agora, as duas próximas perguntas eu vou mostrar para vocês os resultados, mas com certeza eu acho que eles precisam ser melhorados, então eu não confiaria plenamente nessas respostas. Porque a segunda pergunta responde a seguinte dúvida: quando a taxa passa desse patamar, no caso 6%, quanto tempo ela fica acima desse patamar de 6%? E aqui está dizendo que geralmente ela fica acima por 42 dias, mas olhando o gráfico parece que não é bem isso que acontece. E essa é uma análise que talvez tenha que ser separada por períodos, porque como a gente está vendo aqui no gráfico, até 2010 essa taxa era bastante frequente. Então se eu pegar o período antes de 2010 e o período depois de 2011 por ali e fazer uma média, essa média vai ficar bastante distorcida. Então por isso que eu falei que não dá para confiar muito nessa resposta da pergunta 2, assim como na resposta da pergunta 3, que foi: depois que essa taxa cai desse patamar, no caso de 6%, quanto tempo ela demora para voltar a esse patamar de 6%. E aqui ele está dando uma resposta de 67 dias, mas olhando para o gráfico aqui, a gente pode ver que teve vários períodos em que esses 67 dias não corresponderam à realidade. Então, a resposta número 1, eu confio. A resposta número 2 e número 3, eu ainda precisaria dar uma modificada no código e dar uma conferida, fazer alguns testes para ter certeza que é uma resposta que está 100% correspondente com a realidade. Tá, Felipe, mas então eu devo investir no Tesouro IPCA que está pagando inflação mais 6%? Olha, depende da tua carteira, depende dos teus objetivos. Mas algumas regras para tu entender. A gente já viu que sim, são eventos raros essas taxas estarem acima de 6%. Então pode ser um bom momento para aproveitar essa taxa. Só que tu tem que levar até o vencimento para garantir essa taxa. Ou se tu quiser fazer uma marcação a mercado, que já é um tópico bem mais avançado, tem que ter em mente que tu não tem como prever exatamente quando é que tu vai conseguir fazer essa marcação. Então, se é um dinheiro que tu vai precisar nos próximos 2 anos, tu tentar investir num Tesouro IPCA 2045, por exemplo, que é um dos mais longos, é relativamente arriscado. Tu pode ganhar bastante nesse curto período, mas dependendo de como as taxas se movimentarem, se as taxas continuarem aumentando, tu pode ter algum prejuízo momentâneo. E embora a renda fixa também esteja bastante atrativa, é sempre bom lembrar que geralmente é quando isso acontece que é um momento também que a renda variável geralmente ela está com os preços mais descontados. Eu até quero no futuro fazer um estudo
considerando alguém que fez uma marcação mercado comprando o Tesouro IPCA e comparando com alguém que investiu em alguma empresa que teve um bom resultado para ver qual seria o resultado desses dois investidores. Mas isso é para outro vídeo. Agora eu quero saber se tu gostou de analisar com dados o quão frequente é essa taxa e agora me fala abaixo o que tu vai fazer. Tu vai comprar Tesouro IPCA+, aproveitando essa taxa de cima de 6%, ou tu vai preferir usar esse momento para investir em renda variável. Lembra que investir é preciso. Um grande abraço e até a próxima.